Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a reflexão. Encontramos em Salmos 66, dos versos 16 a 20. Assim está escrito: Vinde e ouvi, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu, atendeu à voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração e nem desviou de mim a sua misericórdia. Olha que momento sublime e maravilhoso o salmista estava vivenciando após ele demonstrar a sua gratidão pelas grandes e poderosas obras que Deus realizou, desde a sua criação, as suas obras, a libertação do povo de Israel, a condução da história, todas as coisas dirigidas pela mão de Deus. Então são obras admiráveis, gloriosas, permanentes, e que se fixam como um testemunho poderoso da ação de Deus. E o salmista, ao relembrar estes fatos acontecidos, despertou no seu coração um regozijo, uma alegria, um desejo, uma vontade, uma disposição. Ele queria reunir-se com as pessoas, principalmente aqueles que fossem tementes a Deus, para que ele pudesse, então, diante destas pessoas, relatar a elas as bênçãos, o que o Senhor tem feito na vida dele. As bênçãos, o livramento, a vitória, as orações que foram feitas, as respostas de Deus que veio para ele. Então era uma boa intenção esta do coração do salmista, de reunir as pessoas para falar a respeito das obras de Deus, principalmente na onde ele recebeu aquele toque especial de Deus. Ele tinha agora, por experiência própria, a autoridade natural para testemunhar e dizer que aquelas coisas aconteceram na vida dele. E ele queria partilhar com outras pessoas. Compartilhar é o que diz a palavra. Testemunhar significa contar a outro. É a mesma coisa de compartilhar. Algo de que eu tomo conhecimento ou de que eu tenho experiência pessoal, eu passo a compartilhar a outras pessoas para que eles também conheçam. Hoje é comum nas redes sociais o compartilhar, passar uma informação de um para o outro. E não tem assunto melhor para se compartilhar, seja em que lugar for, até mesmo nas redes sociais, a não ser contar os feitos poderosos que são realizados por Deus. Aqueles que já foram feitos e ficaram marcados historicamente diante dos povos e das nações, aqueles que Deus opera atualmente na vida de nossos familiares, dos conhecidos, na nossa própria vida, e que isso nós precisamos testemunhar, falar, dar, com que as pessoas possam ouvir da nossa boca que Deus continua trabalhando em favor daqueles que se devotam a Ele, que o servem com temor, com alegria, com lealdade. Então observe nestes 5 versos que separei aqui, os 5 últimos versos do Salmo 66, onde ele convida, ele diz, vinde. Ele está fazendo aqui um convite para que as pessoas venham, porque ele tem algo para contar. Ele não quer guardar consigo. Ele não quer levar aquilo para a sepultura. Não. Mas o que Deus fez na vida dele
ele quer distribuir, ele quer contar a outras pessoas para que eles também vejam a seus próprios olhos a bênção de Deus que este salmista recebeu e que ele estava regozijante, transbordando de alegria para contar, para testemunhar, para fazer conhecido. E Deus espera esta reação da nossa parte. Quando a bênção de Deus chega e nos acompanha, o cuidado, o livramento, a proteção, a direção de Deus, Ele espera que nós testemunhemos os feitos do Senhor na nossa vida. Deus abençoe, pastor Casimiro Castilho. Então aqui está, vinde e ouvi. Agora, a quem ele chamou? Ele queria testemunhar, mas ele chamou aqui um tipo selecionado. Ele disse, os que temeis a Deus. Existem determinadas coisas que Deus faz na nossa vida e que quando nós contamos, uma grande parte de pessoas, inclusive até religiosos, não acreditam. E murmuram, e desfazem, e se contrapõem. Por isso que o salmista disse, os que temeis a Deus. Quem é dirigido pelo temor a Deus, ele tem a percepção espiritual para entender a obra de Deus. Aquilo que não conseguimos compreender humanamente, nós compreenderemos espiritualmente. É onde entra a ação do Espírito de Deus na nossa vida. A mente não alcança, mas o Espírito contacta e recebe. Então ele estava dizendo, vinde e ouvi, todos os que temeis a Deus. Então, se você teme a Deus, venha, eu tenho algo para te contar. Se você outro teme a Deus, venha, eu tenho algo para contar. E assim aconteceu. Então, observe este grande desejo das pessoas, do salmista, de que as pessoas ouvissem os feitos de Deus. Os feitos de Deus não são para ficar escondidos e ocultos, são para ser declarados. As promessas de Deus, particularmente a nossa vida, elas devem ser guardadas por nós em segredo até o cumprimento. Cumpriu-se a promessa, nós temos o dever de abrir a boca e proclamar. Deus prometeu, Deus cumpriu, está aqui o resultado. Deus abençoe, pastor Casimiro. Desfrute de bebedouro. Eu vi, você passou aí por uma congregação aí olhando, eu estava acompanhando ali na rede. Deus te abençoe, siga adiante. Encontrará por esse interior afora surpresas maravilhosas da parte de Deus. Então aqui está. Então quando estes que temem a Deus vierem a mim, porque eu estou chamando, convidando, trazendo eles, porque eu tenho algo para contar, então eu contarei. Então eu vou contar o que ele tem feito à minha alma. Se hoje você tivesse essa disponibilidade de convidar aqueles que temem a Deus para contar o que Deus tem feito à sua alma, o que você contaria? Como você começaria esse seu testemunho pessoal? O salmista tinha elementos suficientes para dizer a vida, o cuidado, o livramento, a proteção, a direção, o amparo, o conforto, a resposta de Deus para as suas orações nos problemas mais difíceis da vida. Quando ele se curvou diante de Deus, Deus ouviu e enviou a resposta. Então ele tinha um testemunho vibrante para contar. É uma pena quando nós encontramos crentes deficientes, que eles não têm testemunho para contar. E quando você pede a alguém para dar um testemunho, ele vai dar um testemunho de outro, ou então, da parte dele, um testemunho lá de 20, 30 anos atrás. Quer dizer que de lá para cá não aconteceu mais nada na vida. Não houve mais nenhuma ação de Deus na vida durante todos esses anos, que só é válido o testemunho de 20, 30, 40 anos atrás?
Aqueles testemunhos foram maravilhosos, foram importantes. Aquela época nos ajudaram, marcaram a nossa experiência. Mas nós precisamos discernir o cuidado de Deus na nossa vida hoje, agora, no momento que estamos vivendo, estamos falando, Deus está cuidando de nós. Então o salmista disse: e eu contarei o que o Senhor tem feito à minha alma. E aí ele começa a dizer, olha, a ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Então veja como o salmista começou. Ele disse que ele foi à presença de Deus, e todos nós vamos à presença de Deus por meio da oração, que a nossa comunhão se firma, se estabelece em Deus. Então ele estava dizendo aqui o seguinte: a ele clamei com a minha boca. O clamor do salmista não foi do coração, não foi um clamor à semelhança de Ana, que não saíam as palavras. Existem clamores que são assim, são debaixo de angústia, de sofrimento, que as palavras não saem. Há um sussurro, há um clamor, há um gemido lá dentro da alma, que Deus entende, Deus compreende, Deus ouve e Deus responde. Mas há outras situações que nós abrimos a boca e deixamos as palavras saírem e o eco alcançar pessoas e lugares. O salmista estava fazendo isto. Ele disse, a ele clamei com a minha boca. Então ele usou palavras para falar com Deus. E disse, e ele foi exaltado pela minha língua. Quando é que Deus é exaltado? Quando nós o glorificamos, quando nós o adoramos, quando nós dizemos glória a Deus, maravilhoso é o Senhor, bendito é o Senhor, misericordioso é o Senhor, bom é o Senhor, fiel é o Senhor. O que nós estamos fazendo? Nós estamos exaltando a Deus com a nossa língua. Mas quando nós estamos clamando, conforme o salmista disse, nós chegamos a Deus e dizemos, Senhor, a minha situação hoje é esta. Eu estou aflito, eu estou triste, eu estou angustiado, eu estou pressionado, eu estou com problemas que eu não encontro solução. Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre, Senhor, vença por mim, venha ao meu encontro. Este é o clamor. Foi o que o salmista disse, a ele clamei com a minha boca. E ao clamar, esta é a certeza que o crente tem. Quando ele clama, ele tem a convicção de que Deus ouviu a sua oração. E por ouvir, ele vai fazer o quê? Ele vai exaltar a Deus. Exaltar é demonstrar convicção de que Deus ouviu. Confiança de que Deus não é impassível. Ele ouviu, ele vai mover-se. E também é um motivo de dar graças a Deus. Ou seja, é demonstrar a gratidão por Deus ter ouvido a nossa oração. E ao ouvir a oração, o salmista disse que o Senhor tinha feito bem à alma dele. Não foi bem ao corpo, foi bem à alma. E o bem que é feito à alma, o corpo se apropria delas também, se beneficia. E o espírito também. Então aqui ele disse, a ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Então, entendemos aqui que ele não somente orou, mas ele glorificou a Deus. E quem sabe até através de louvores. Bem, e ele continuou dizendo, as pessoas reunidas, e ele falando. E ele dizendo o seguinte, olha, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Quer dizer, se eu tiver um peso no coração por alguma coisa cometida por mim que não agradou a Deus, que o Espírito de Deus não se agradou, isso está como um impedimento no meu coração. É uma barreira, é um incômodo. O Senhor não vai me ouvir. Então ele disse, se eu atender a iniquidade
no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Concordando com o que disse Isaías. Ele disse o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades e os vossos pecados encobrem o vosso rosto de vós, para que vos não ouça. Então observe a iniquidade no coração, o pecado arraigado no coração, impede que as mãos de Deus nos salve, que os ouvidos de Deus ouça o nosso clamor. Foi isso que o salmista disse: se eu atender a iniquidade no coração, não adianta clamar, não adianta gritar, o Senhor não me ouvirá. É preciso primeiro resolver o problema da iniquidade, confessá-la a Deus e abandoná-la, para daí então alcançar a misericórdia de Deus. Salomão deixou escrito: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então o salmista disse: olha, se eu atender iniquidade no coração, não tem resposta de Deus. Deus fica em silêncio, até que eu entenda e desperte-me que algo entre eu e Deus não está certo e que eu preciso arrepender, abrir mão, confessar a Deus, suplicar o perdão e aí então, perdoado pelo Senhor, eu posso ir a Ele, o caminho está livre, o acesso está pronto, seguro. Então ele disse: se eu atender a iniquidade no meu coração. Mas no versículo 19, ele dá-nos a convicção. Ele colocou aqui uma condição: se tiver iniquidade, o Senhor não ouve a oração. Mas nós vamos entender que na relação do salmista não tinha esse impedimento. Por quê? No verso 19, ele diz: mas na verdade Deus me ouviu. Ora, então ele disse: Deus me ouviu. Então, se Deus ouviu o salmista, é porque ele não alimentava iniquidade no coração. Ele foi cuidadoso no momento de fazer o seu clamor, a sua oração diante de Deus. Então ele diz: mas na verdade Deus me ouviu. Porque a palavra diz que o ouvido não está agravado. O que impede de ouvir são os nossos pecados, as nossas iniquidades. Não os havendo, Deus ouve. Ele diz: mas Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração. Ou seja, Deus não somente ouviu, mas Deus respondeu. A resposta de Deus veio para o salmista. E ele estava celebrando, ele estava contando isso às pessoas que ele reuniu lá, os que temeis a Deus. Ele começou a dar o testemunho. E o crente que tem uma vida de comunhão saudável com Deus, quando ele começa a dar o testemunho, ele não quer parar mais. Porque parece que há um borbulhar, há uma fonte geradora dentro dele que vai trazendo-lhe a memória, a lembrança, os feitos, as obras, os milagres, as maravilhas do Senhor. Ele vai contando, vai se alegrando, vai se renovando e as pessoas vão sendo contagiadas por aquela alegria, por aquela comunhão, vão glorificando a Deus e o ambiente se transforma um ambiente de culto. Um ambiente de culto. E ele disse: na verdade, Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração. Quando ele entendeu que Deus lhe ouviu e lhe mandou a resposta, ele termina este salmo dizendo no verso 20: bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração. Por que Deus não rejeitou a oração do salmista? Deus não rejeitou a oração do salmista porque ela estava de acordo com a vontade de Deus. Não havia iniquidade no coração. Ele não estava pedindo algo para o seu deleite carnal.
Ele estava pedindo a ajuda de Deus para o momento que ele estava atravessando. Deus abençoe o irmão Fábio Balbino. Mas ele diz-nos aqui: bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração. É triste quando um crente tem a sua oração rejeitada pelo Senhor. E por que é que muitas orações são rejeitadas? Porque elas não estão de acordo com a vontade de Deus. Por vezes, a pessoa está em pecados até a cabeça, dos pés à cabeça, e quer orar e ter resposta de Deus. Não. Primeiro vá se consertar. Primeiro arrepende-se do pecado. Confessa a Deus. Promete fidelidade. Aí então, perdoado, você pode orar a Deus e não precisa falar muito. Deus ouve e Deus responde. Deus abençoe a irmã Helenay Barros. Então aqui o salmista teve esta felicidade. Ele disse: Deus não rejeitou a minha oração. Portanto, eu bendigo o nome de Deus. A minha oração foi ouvida, foi aceita. A minha oração recebeu de Deus a resposta que eu precisava. Aleluia! Glória a Deus! Nem desviou de mim a sua misericórdia. Olha que coisa! Deus não rejeitou a oração e não desviou a misericórdia. A palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ele é o Pai da misericórdia. E o salmista disse: Ele não desviou de mim a sua misericórdia. Sabe o que acontece quando Deus desvia a misericórdia das pessoas? Abre o espaço para o juízo. Por quê? Porque o juízo só vem depois do tempo da misericórdia. Enquanto a misericórdia estiver imperando, o juízo não vem. Mas terminou o tempo e Deus retirou a misericórdia, vem o juízo. Por isso diz a Bíblia: a misericórdia triunfa do juízo. Ela vem antes, mas o juízo será sem misericórdia. Então no juízo não tem misericórdia, não tem perdão. O juízo já é a sentença. Então o que tiver que acontecer é antes do juízo. E o que é que vem antes do juízo? A misericórdia. E o salmista está dizendo aqui: Deus não desviou de mim a sua misericórdia. Portanto, eu clamei a Deus em tempo de ser ouvido por Ele. Ele me ouviu e Ele atendeu a voz da minha oração. Deus ouve, Deus responde, Deus é maravilhoso. Quem sabe você hoje pode estar passando por um momento difícil na vida. Mas primeiro, olhe para si. Não há nenhum pecado escondido. Não há nenhuma iniquidade na sua vida que te impeça de apresentar-se a Deus. Então pode ir diretamente a Ele, confiando no amor, na graça e na misericórdia de Deus. Faça a Ele a tua oração, do mais profundo do teu coração. Deus vai ouvir a tua oração e Deus vai responder às tuas palavras. Porém, se neste exame você descobrir que tem alguma coisa que não está de acordo à vontade de Deus, confesse a Deus. Arrependa-se. Peça perdão a Deus. Confessa a Ele. Promete a Ele. Nunca mais vai fazer aquilo. Vai dar vazão àquele tipo de coisa no coração. Deus é perdoador. Quando há arrependimento, Deus perdoa. E quando Ele perdoa, a misericórdia vem. Quando a misericórdia vem, é o tempo de se apresentar diante de Deus. É aí que o salmista vai a Deus e clama a Deus. E ele clamou ao Senhor. E disse: a Ele clamei com a minha boca, e Ele foi exaltado pela minha língua. Então, o que nós observamos aqui? O salmista disse: olha, Deus me ouviu e atendeu a minha oração. De tanta alegria que o meu coração
está: eu quero reunir os que temem a Deus e contar a eles o que Deus tem feito na minha vida. E o salmista chamou as pessoas para se reunir e ele disse: e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. Que eu e você possamos aprender com o salmista a clamar a Deus, não ter nenhum impedimento na nossa vida para que a nossa oração seja rejeitada. Não. Primeiro resolvamos os problemas, os impedimentos, e depois vamos à oração. O Senhor vai ouvir a nossa oração e vai responder às nossas palavras. E nós vamos, como salmista, dizer: na verdade, Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração. E você, como salmista, vai dizer: bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração e nem desviou de mim a sua misericórdia. Hoje, a misericórdia de Deus está disponível para a sua vida. Clama a Ele, aproxima-te dEle. Não fique sufocado com este problema, com esta dificuldade, com esta situação que cada vez mais lhe aflige, lhe atormenta, lhe entristece, lhe causa angústias profundas. Clame a Deus. Deus tem uma resposta. Deus tem uma solução para a sua vida. Hoje pode ser o dia do teu livramento. Clama diante de Deus. E aprenda com o salmista. Quando o Espírito de Deus mover o teu coração, reúna as pessoas e conte os feitos de Deus na sua vida. E conte as bênçãos, o que o Senhor tem feito à sua alma. Conte com alegria, com gratidão, com fé, com esperança. E o seu testemunho da ação de Deus na sua vida vai mover outras pessoas. E eles vão também aprender a se dirigir a Deus e a ter o seu próprio testemunho, sua experiência de vida com Deus. E eles vão contar a outros. Deus espera que nós contemos as maravilhas que Ele tem feito por nós, os livramentos, as orações que temos feito, a resposta de Deus que tem vindo, os milagres que nos tem alcançado. Tudo isto nós precisamos contar. Não podemos ficar calados. As pessoas precisam ouvir. E eles precisam ouvir de quem tem experiência com Deus. Você tem experiência com Deus. Se muita ou pouca, não importa. Mas você tem experiência com Deus. Então, conte da sua experiência com Deus. Testemunhe, proclame, glorifique, exalte o nome do Senhor. E Deus vai, dia a dia, acumulando a tua vida de benefícios, de bênçãos, de livramento, de vitória, de suprimento, de direção, de encorajamento, de fortalecimento, de segurança. Tudo o que houver necessidade, você encontrará unicamente em Deus. Então, ele disse: Deus me ouviu e atendeu a minha oração. Hoje Deus pode te ouvir e atender a tua oração. Pensa, reflita sobre isto. Quanto tempo faz que você não tem um momento íntimo com Deus de oração? Quanto tempo faz que você não se volta para Deus? Você está procurando solução em si mesmo e nas pessoas, mas nem em você e nem nas pessoas está a solução do que você precisa. Ela está em Deus. Então clame a Deus. Peça a Ele. Peça com fé, com fidelidade, com temor, com submissão, com obediência. E você vai testificar a semelhança do salmista dizendo: mas na verdade Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Que a tua oração hoje seja ouvida pelo Senhor. E você o glorifique e o exalte por esta resposta que virá para você da parte de Deus. Pensa sobre isto.
querendo Deus, amanhã retornaremos.